Deus, ele vem falando comigo sobre comunhão. Comunhão. Eu estou examinando a Escritura agora, já examinei a Escritura algumas vezes. Eu acabei de examinar o livro de Lucas. E a gente examina, sabe, com uma expectativa de Deus revelar para a gente. Revelar para a gente aquilo que Ele quer trazer de conhecimento para vencermos os sofrimentos. Quando você examinar a Escritura, você examina a Escritura com uma qualidade de expectativa que atrai a unção que quebra o jugo do sofrimento. E eu examinando a Escritura, no livro de Lucas, Deus me chamou a atenção para falar sobre comunhão. Que nível está a minha comunhão com Deus? Uma coisa é você ter comunhão com a igreja. A outra coisa é ter comunhão com Deus. A gente precisa ter esse discernimento. Que nível está o meu relacionamento com Deus? E quando você examina a Escritura, Deus deixou o testemunho de alguns personagens, justamente para edificar a minha fé e edificar a sua fé, para nós tirarmos exemplos daqueles que foram bem-aventurados e daqueles que sofreram juízo através da desobediência. Que nós possamos extrair exemplos para dentro da nossa vida, daqueles que deram certo e daqueles que deram errado. Procurar fazer aquilo que aqueles personagens do Antigo Testamento colocaram em prática e deram certo. Nós precisamos exercer esse exemplo em nossas vidas. Então, tem um exemplo hoje de um homem que o Espírito Santo revela que ele foi segundo o coração de Deus. A Bíblia, para revelar que um homem foi segundo o coração de Deus, esse homem ele precisava chamar a atenção de Deus para ter esse elogio de Deus. E ele chamou a atenção de Deus. Um homem vulnerável. Mas ele tinha uma comunhão, sabe, acima de todos aqueles do seu tempo. Ele tinha uma comunhão muito diferente de todas aquelas pessoas que viveram no seu tempo. E por isso ele experimentou o que ninguém experimentou no seu tempo. Quando nós temos uma comunhão diferenciada com Deus, nós recebemos de Deus o diferencial dos céus. Mas olha o nível, sabe, que esse homem colocava diante, sabe, de tudo aquilo que estava ao seu derredor. Ele poderia escolher os melhores lugares do mundo para se sentir bem. Ele poderia escolher qualquer lugar do mundo para se sentir bem, querido. Se eu pudesse, eu estaria naquele lugar, eu ia me sentir muito bem. Ele tinha essa oportunidade de vivenciar, de estar no lugar mais bonito do mundo. Ele tinha. Mas olha a oração que ele fez, querido. Presta atenção nisso. Olha o diferencial. Salmo 27, versículo 4. Olha a oração. Ele podia estar no melhor lugar do mundo. Mas olha a oração que ele fez a Deus. Querido, isso é um exemplo. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Querido, olha o compromisso que ele colocou para ele mesmo. Eu peço ao Senhor, mas não vou ficar de braços cruzados esperando. Eu a buscarei. E olha o que ele colocou nessa oração. Que eu possa morar na casa
do Senhor todos os dias da minha vida. Olha o propósito de oração. Eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você examinando a Escritura, você fica assim: por que Davi estava se propondo a morar na casa do Senhor? Por que startou no seu espírito, na sua alma, no seu coração, vontade de morar na casa do Senhor? O que significa isso espiritualmente? Ele estava colocando para Deus: Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Quem está entendendo, diga amém. Querido, é um exemplo. Se eu quero ter mais intimidade com Jerônimo, se eu for morar na casa dele, eu vou ter mais intimidade, eu vou descobrir coisas que, sem eu frequentar a sua casa, eu não descobriria. Eu vou me relacionar com ele mais intimamente. Amém? Então, é um compromisso que ele estava revelando para Deus que ardia no coração dele. Ardia. Vontade de ter uma intimidade com ele. Querido, é o que está faltando na igreja hoje. Nós precisamos, buscar uma comunhão com Deus diferenciada. A nossa busca de se relacionar com Deus nesse nível faz a diferença, querido. Davi se propôs a ter um relacionamento com Deus, não, à distância, mas mais íntimo possível. Eu quero morar na sua casa, eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade. Eu quero conhecer o Senhor, na intimidade. Querido, isso faz a diferença. Ele revelou que queria morar, ele queria mergulhar, ele queria, desenvolver uma comunhão como ele nunca tinha desenvolvido. Aí você vê a história desse homem. Aí você vê a biografia desse homem. Querido, que nível está a nossa comunhão com Deus? Esse homem disse que queria fazer morada na casa de Deus. E o nosso Deus, ele está nos propondo 2 cultos por semana. 2 cultos por semana. E aquele que tem interesse e tem uma intimidade com Deus, ele não abre mão. Quem está entendendo, querido? Quem tem realmente o interesse de desenvolver uma intimidade com Deus, não abre mão, querido. Olha, quando só Deus revela que nós temos que buscar, em primeiro lugar, uma comunhão com Ele. Querido, Ele é tão generoso, que Ele fala assim: você não vai se arrepender não, que vai ter recompensa. Querido, o nosso Deus, Ele recompensa quem deseja ter uma comunhão forte com Ele. Ele recompensa. Olha isso, querido. Ele propõe uma recompensa para quem quer desenvolver um relacionamento íntimo com Ele, querido. Eu tenho que ter uma fé inteligente, querido. O que vai ter na igreja hoje? Uma comunhão com a palavra. E a palavra é Deus. Vai ter uma comunhão com a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Eu não vou me distrair. Eu não quero, na minha caminhada, me distanciar do Senhor Jesus sem eu perceber. Pastor, pode acontecer, eu vim à igreja e muitas das vezes eu me distraí, me distanciar de Jesus. Sim! Nós temos o exemplo de Maria e José. Nós temos exemplo na Bíblia de Maria e José. Eu fico impactado com a confiança que o Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, depositou em José e Maria. Eu fico impactado com essa confiança que Deus, o Criador dos céus e da terra, depositou em Maria e José. Moisés, o nosso Deus, confiou ao seu povo, né?
Moisés, Deus confiou o povo dele. Aos profetas, Deus confiou a sua palavra. A Davi, Deus confiou o reino. E a José e Maria, ele confiou o seu filho. Olha, sabe, olha a responsabilidade de Maria e José com Jesus. Deus, o Criador dos céus e da terra, confiou o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito, a esse casal. Querido, vamos prestar atenção. E teve um momento que eles caminharam 3 dias e não perceberam que Jesus não estava com eles. 3 dias eles caminharam sem sentir falta de Jesus. Não observaram que Jesus não estava na companhia deles. Querido, esse casal que Deus, sabe, confiou de uma forma extraordinária o seu filho, eles caminharam 3 dias e não sentiram a falta de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Querido, muitos falam assim, não, Jesus está comigo. Acha que a obrigação do Senhor Jesus está com ele. Esse relacionamento que ele tem com o Senhor Jesus, ele transfere uma responsabilidade para Jesus. Não, ele tem a obrigação de andar comigo. Quantos falam, não, Jesus é comigo? Sabe, a responsabilidade do Senhor Jesus estar comigo é minha e dele. Não é só dele. Eu tenho que ter uma responsabilidade de trazer o Senhor Jesus para bem perto de mim. Para que quando eu precise, eu vejo ele aqui. Eu vejo ele aqui presente na minha vida. Então eu tenho que ter muita atenção na minha caminhada. Eu preciso discernir. Não, eu tenho uma convicção que o Senhor Jesus está comigo através do Espírito Santo. Vamos lá em Lucas, por favor. Escuta isso. Lucas 2. Deixa eu colocar aqui também para acompanhar. Escuta isso, querido. Versículo 41, o diácono Rodrigo. Ora, escuta isso. Anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Estava falando de Maria e de José. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém. Quem? Jesus. Quando ele completou 12 anos. Segundo o costume das festas. Segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, presta atenção. Festa, né? Distração, tudo bem, o emocional entra em ação. Terminando o dia das festas, ao regressar, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Olha aí. Quem? Maria e José, que foi depositado uma confiança extraordinária. Pensando, escuta isso, querido. Isso aí, se aconteceu com Maria e com José, vamos fazer uma reflexão. Jesus é comigo? Jesus está comigo? Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem. Muitas das vezes isso acontece. Eu penso, mas não confiro. Pensando, porém, está entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia.
Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Querido, cadê Jesus? Cadê Jesus na minha vida? Aonde está? E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Imagine isso. Imagine isso. 3 dias se passaram. 3 dias depois o acharam no templo. Amém? Jesus? Hein? Quer achar Jesus? Vem para o templo. Você vai ser bem-aventurado. O templo é o lugar de você se relacionar com Jesus. Se relacionar com a palavra. Eu for para o templo hoje, é domingo de manhã. Claro, eu faço questão da comunhão com o Senhor Jesus. Eu quero estar bem próximo do Senhor Jesus. Quantos deixaram de vir ao culto hoje? Por quê? Porque o inimigo ele sempre vai colocar uma necessidade. E quando ele coloca a necessidade pela primeira vez, tem êxito, ele vai sempre procurar colocar uma necessidade. Aprenda isso, querido. Quando o inimigo vir com um propósito para atrapalhar a tua comunhão com o Senhor Jesus, ele vai colocar uma necessidade. Aí você dá uma resposta logo de primeira para ele. Ó, eu tenho necessidade de suprir isso aí. Mas eu não vou abrir mão da comunhão com Deus. Querido, se tu faz isso pela primeira vez, o inimigo não vai ter mais como colocar uma necessidade no momento que você vai realizar uma comunhão com Deus. O Deus não vai permitir. O Deus não vai permitir. Quando você dá uma resposta para o inimigo, não tem mais. Não tem mais. Eu não tenho outro compromisso que eu tenha que, desenvolver uma prioridade que não seja ter uma comunhão com o Pai. Querido, nosso Deus diz que quando você toma uma atitude dessa, Ele te recompensa, Ele acrescenta na tua vida aquela necessidade e muitas outras. Amém. Glória a Deus. Não só aquela necessidade Ele vai suprir, mas muitas outras, querido. Tem que ter inteligência, querido. Tem pessoas aqui que eu estou vendo que não veio aqui hoje. Vai procurar saber o que aconteceu. Eu tinha uma necessidade. E a comunhão com o Pai? Não está inserido nas suas necessidades? Mas eu tenho um tempo depois para me desenvolver. Desenvolver esse relacionamento. Querido, quem faz o tempo? Eu preciso aprender um pouco com a Escritura Sagrada, de como eu devo me relacionar com o Pai. A Escritura Sagrada foi deixada aqui na terra como única fonte que nós temos de Deus. Única fonte. E quando ele fala, quando você busca Ele em primeiro lugar, independente de qualquer tipo de necessidade, Ele acrescenta. Não só aquilo que você está precisando, mas outras coisas, querido. O Senhor Jesus, Ele deu um exemplo, querido, Ele deu um exemplo. Eu sei que é forte essa palavra, mas o Senhor Jesus, Ele estava pregando o Evangelho, aí teve um cidadão que falou assim, eu quero ser útil ao teu reino. Eu tenho um desejo, está ardendo aqui no meu coração, a vontade de ter uma comunhão contigo forte, de estar presente onde o Senhor estiver presente. Aí o Senhor Deus falou, que maravilha, vamos embora. Mas eu preciso enterrar meu pai. Olha o exemplo, eu sei que é duro. Eu sei que é duro. Mas Ele deixou um exemplo de uma necessidade que é algo discutível. Mas Ele falou, deixa os mortos enterrar os mortos. Querido, olha o exemplo de uma necessidade que o Senhor Jesus revelou através desse momento. O cidadão quer enterrar o pai dele? Muito certíssimo. Muito certíssimo. Mas Ele deu esse exemplo. Será que quem não veio hoje teve uma necessidade tão grande acima de enterrar seu pai de não estar aqui hoje? Querido, é isso que a gente precisa ensinar. Glória a Deus por essa igreja. Essa igreja vai, colocar todo o tempo um propósito espiritual de você se relacionar com o Pai de uma forma que vai te trazer benefício, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Eu vou abrir mão? Eu tenho necessidade no meu casamento? Claro, querido. Eu tenho necessidade nas minhas finanças? Claro. Eu tenho necessidade na minha filha? Claro. Eu tenho necessidade no meu filho? Claro. Eu vou buscar Jesus, porque Ele me garantiu que Ele vai, sabe, trazer aquilo que eu preciso. Eu vou abrir mão disso? Eu tenho que ter inteligência, querido. 3 dias depois já acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo, interrogando-os. E todos que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, querido. O Senhor Jesus ali, operando, maravilha, com 12 anos. Versículo 52. E crescia Jesus. Olha o nosso exemplo, querido. O modelo, Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Querido, é um exemplo o Senhor Jesus para todos nós. Ele fazia o quê? Ele fazia a obra redentora. E quando ele estava fazendo a obra redentora, ele crescia em estatura e graça. Querido, quando nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, o Senhor Deus desenvolve a nossa estatura espiritual. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus, você está aí fazendo a obra de Deus. O que Deus faz? Ele faz com que a gente cresça, desenvolva uma estatura espiritual, para que a gente possa romper, para que a gente possa conquistar, para que a gente possa tomar posse. Amém, gente? Amém. Vale a pena, querido, tu desenvolver um relacionamento com Deus de uma forma mais íntima. Vale a pena. Vale a pena você, sabe, colocar em prioridade a sua vontade de, sabe, aprender através da verdade, de crescer através da verdade, de desenvolver um conhecimento através da verdade. Essa manhã, eu te pergunto, cadê Jesus na sua vida? Cadê Jesus na sua vida? Nós precisamos despertar. Cadê Jesus na minha vida? Cadê o Senhor Jesus na minha vida? Você tem a convicção? Você tem a convicção que você tem, sabe, verdadeiramente um relacionamento com o Senhor Jesus? Vamos prestar atenção, em nome de Jesus? Será que hoje você está conectado, está na frequência do milagre, na frequência do Senhor Jesus? Oh, Senhor, eu quero absorver essa palavra, eu quero absorver essa comunhão. Senhor, que assim como esse homem Davi, sabe, colocou uma proposta diante de Deus de ter um relacionamento íntimo contigo, essa manhã eu me proponho. E eu me proponho de uma forma irrevogável. Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu desejo, meu coração arde, com vontade. Não tem necessidade nenhuma que vai superar, sabe, aquilo que eu tenho de desejo. Querido, muitas das vezes a gente não repara Jesus. A gente está caminhando, mas não reparamos. Não reparamos a presença de Jesus em nossas vidas. E não reparamos a ausência. Muitas das vezes na minha caminhada e na sua caminhada nós não reparamos a presença e muito menos a ausência. É perigoso, querido. Escuta isso aqui, Lucas 24, querido. Nós vamos encerrar, nós vamos orar, mas preste atenção nessa manhã, o que Deus está falando ao teu espírito. Preste atenção. Capítulo 24 de Lucas, versículo 13. Olha como é que muitas das vezes a gente não repara Jesus na nossa vida. 2 homens que conviveram com Jesus. 2 homens que conviveram com o Senhor Jesus, escutando a palavra, escutando o propósito que Deus tinha na vida de Jesus. O Senhor Jesus foi para a cruz cumprir aquilo que o Deus Pai confiou a ele. Ele foi para a cruz cumprir aquilo que Deus Pai confiou a ele. Aí aqueles que estavam com Jesus não entenderam a ausência de Jesus, a ausência. E esses 2 estavam caminhando e não perceberam a presença de Deus, a presença do Senhor Jesus. Conviveram com o Senhor Jesus no ministério do Senhor Jesus de 3 anos aqui na terra. Eles conviveram com o Senhor Jesus, sabe, no ministério que o Senhor Jesus desenvolveu aqui na terra por 3 anos. Eles estavam caminhando. Depois que o Senhor Jesus foi para a cruz.
Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, ou Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. Presta atenção. E iam conversando, escuta isso, a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles iam conversando. Escuta isso. Aconteceu, escuta isso, querido, que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, escuta isso, aproximou e ia com eles, querido. Jesus se aproximou e ia com eles. Aí quando você dá continuidade no texto, você vê que eles não perceberam nada. Não perceberam a presença do Senhor Jesus. Olha só, querido. Isso que acontece. Nós precisamos ter o cuidado. Cadê Jesus na minha vida? O Senhor Jesus, esse dia de hoje, a presença do Senhor é fundamental para que eu, subsista nesse dia. Jesus, é importante o Senhor, estar presente no meu casamento. O Senhor, eu estou procurando. Senhor, cadê o Senhor? Querido, isso faz uma diferença. Você procurar, cadê o Senhor? Jesus, eu estou procurando o Senhor na vida da minha filha, Senhor. O Senhor é Deus conosco, Senhor. Cadê, Senhor? Eu quero te encontrar, Senhor. Eu estou querendo, tenho necessidade de ver a sua presença na minha filha, no meu filho, no meu casamento. Quem está entendendo, querido? Eu preciso mostrar a Deus que eu tenho interesse na presença dEle, querido. Que nos aperfeiçoa, querido. Eu vou no templo hoje? Vou. Por quê? Porque eu preciso me relacionar com a verdade. Porque o Senhor Jesus é a verdade. Porque a gente vai ver isso aqui. Então eles ali naquele bate-papo, se descuidaram, daqui a pouco o Senhor Jesus se ausentou. Eles continuaram o caminho e o Senhor Jesus se ausentou. Aí chegou um momento. Escuta isso aqui, por gentileza. Teve um momento que o Senhor Jesus, ele se achegou até todos, e esses 2 estavam ali. Falavam ainda, versículo 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: paz seja convosco. Versículo 49. O Senhor Jesus falando, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade do alto, até que do alto seja revestido de poder. O Senhor Jesus aí apareceu a todos e deu uma orientação. Olha, fique onde vocês se encontram, até vocês serem revestidos com poder e autoridade, para continuar meu ministério. Querido, o Senhor Jesus, Ele tem um propósito para mim e para você. E não é um propósito pequeno. Não é um propósito comum. Não é um propósito, racional. Eu preciso estar atento. Eu preciso estar, todo o tempo colocando diante do Senhor Jesus que eu preciso discernir aquilo que Ele espera de mim, aquilo que Ele deseja de mim. Quando Ele me escolheu lá do império, tem uma passagem também que se encontra aqui, que esses 2 homens que não conseguiram discernir a presença de Jesus, e eles falam assim, ó, escuta isso aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Quando ele diz assim, os 2, olha, nós tivemos um encontro com Ele, mas não percebemos, mas, quando ele falava, as palavras que ele falava, ardia o nosso coração. Os 2 depois, que perceberam que eles tiveram
um encontro com o Senhor Jesus e não tiveram discernimento, quando eles estavam aqui reunidos, quando o Senhor Jesus revelou para eles, e eles depois, conversando entre si, falavam, ele esteve conosco no caminho para chegar até aqui, e olha, não percebi, mas algo acontecia. Quando ele falava, os nossos corações ardiam. Querido, quando você está na casa de Deus, quando você sente a palavra ardendo no teu coração, é porque Jesus está na tua vida. Querido, quando você vem aqui e sai da mesma forma, querido, alguma coisa está errada. Quando você vem para a casa de Deus e fala, poxa, essa palavra que foi pregada ardeu meu coração, Deus está na tua vida. Desenvolva essa comunhão, querido. Desenvolva de uma forma que você venha chamar a atenção dos céus. Eu não posso ter uma vida sem testemunho, porque é o meu chamado, é o teu chamado. Você não pode ter uma vida nesse mundo sem testemunho. Você tem que olhar para as áreas da tua vida e falar, Senhor, o Senhor está presente aqui. O Senhor está presente aqui. E aonde você não vê a presença de Deus, busque. Busque, querido. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Uma intimidade, uma comunhão. Eu quero uma comunhão contigo na minha saúde. Eu quero uma comunhão contigo na minha filha, no meu filho, nos meus projetos. Querido, você pode buscar. Você pode buscar. Agora, sabe, reivindica a presença do Senhor Jesus através da qualidade da obediência. Quando você olha para situações e vê que essas situações não estão acontecendo porque naquele lugar o nosso Deus não pode, sabe, ministrar a comunhão contigo porque tem pecado. Querido, é fácil você discernir. Por que eu não estou obtendo, sabe, o resultado de um relacionamento com Deus aqui? Porque aqui está existindo pecado, eu vou abrir mão. Porque não há acordo. Não há acordo de Deus comigo, se eu não estiver de acordo com a vontade dEle. Então, querido, é fácil. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Meu relacionamento está através da obediência. Amém, glória a Deus. E por isso você está, sabe, trazendo o Shekinah de Deus para as áreas da tua vida. Querido, aprenda essa manhã. Essa palavra está ardendo no teu coração? Eu faço questão de ter comunhão com Deus. Então abre mão daquilo que impede. Querido, se eu tenho um desejo de estar numa comunhão com Deus, eu tenho que abrir mão daquilo que impede. E quem vai te convencer que aquilo está impedindo é o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, o que está impedindo do meu Deus estar em comunhão comigo nessa área? Deus vai revelar, aí você tira aquilo que impede, aí só Deus vem e manifesta a presença dEle. Querido, fecha os teus olhos, abre o teu coração agora, nós vamos orar. Querido, essa manhã Deus está falando contigo. Deus acima de tudo. Você tem reparado a minha presença? Você tem reparado a minha ausência na sua vida? Querido, é algo tremendo. Quantos deixaram de estar aqui na casa de Deus? Quantos deixaram? Porque a prioridade, querido, muitas das vezes, ela confronta uma necessidade. Quando tem uma necessidade, você ali é desafiado. Porque, querido, mas mostrar para Deus o interesse de uma comunhão. Eu vou para casa, eu não tenho que fazer, eu vou para a casa de Deus. Eu não tenho que fazer, eu vou para a casa de Deus. Querido, é fácil quando a gente não tem o que fazer vir para a casa de Deus. Quero ver com o momento que você tem uma prioridade e você fala assim, não, essa prioridade não está acima da prioridade de se relacionar com Deus. Aí sim, aí a tua vida muda, a tua história muda, o cenário muda. Querido, vamos, está na hora, chegou o momento. Chega de estar na superfície, vamos mergulhar. Vamos se relacionar com Deus no nível que venha chamar a atenção dEle. Chegou a hora. Chegou a hora de você sair, sabe, desse relacionamento distante de Deus. Chegou a hora. Se você está aqui nessa igreja, Deus te chamou aqui para você, sabe, se relacionar com Deus, com a verdade. Sabe, chegou a hora. Não adia mais esse momento. Eu não vou adiar mais. Eu quero me relacionar com Deus. Eu creio que Deus tem um futuro, sabe, de testemunho para mim. Querida, em nome de Jesus, seja inteligente, querida.
Você acha que vai conseguir subsistir sem essa comunhão com Deus? Não vai conseguir. Ninguém consegue subsistir sem o Senhor Jesus. Ninguém. Já que você escolheu andar com o Senhor Jesus, escolhe da maneira certa. Decide de uma maneira certa. Eu quero uma comunhão forte com Jesus. Eu sei que eu tenho algumas prioridades, eu sei que eu tenho algumas necessidades, mas eu quero me relacionar com Deus como nunca me relacionei. Querido, é o teu momento com o Senhor Jesus. Chega, querido. Olha, esse mundo aqui, as coisas são, sabe, são transitórias. Querido, chega, né, querido? Chega, você deseja. Eu desejo viver um bem-estar. Claro, querido. O nosso Deus conquistou uma vida abundante para dentro do teu casamento, para dentro da tua história, para dentro do teu testemunho. O Senhor Jesus conquistou. Se Ele conquistou, é para você usufruir, querido. Querido, o nosso Deus, Ele requer que enquanto nós estivermos aqui nessa terra de vivendo, nós venhamos comer o melhor. Depois Ele tem um prêmio, extraordinário, que é os céus. É você passar a tua eternidade, se relacionando com Ele lá, bem pertinho, lá nos céus, aonde você vai receber um corpo glorificado. Querido, a eternidade já começou na tua vida e na minha. Raciocina um pouquinho. A sua vida não se resume só nesse mundo não, querido. Querido. Mas enquanto você estiver nesse mundo, aproveita a conquista da redenção. Usufrua dessa conquista. Tenha uma comunhão com o Pai. Se relaciona com Ele no nível que você venha a ser alcançado aquilo que você necessita. Querido, é uma decisão sua. Querido, nós temos objetivos. E temos que alcançar os nossos objetivos através de Cristo Jesus. Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca deixou, aquele que confia nele decepcionado. Querido, investe na tua vida espiritual, querida. Investe na sua comunhão com Deus. Chega de ser crente que frequenta a igreja. Chega. Venha para a presença de Deus na expectativa de vivenciar o bem-estar. Querido Deus, eu sei que o Senhor me ama. O Senhor é um Deus que demonstrou um amor imensurável para mim quando foi crucificado para pagar aquilo que eu precisava pagar. Senhor, eu quero vivenciar essa conquista. Essa conquista precisa se manifestar. Pai, eu preciso testemunhar. As pessoas vão conhecer o Evangelho não através do meu falar, mas através da minha vida, através do meu testemunho. Que maravilha! Pai, eu quero startar na vida das pessoas, aquilo que o Senhor startou na minha. Querido. Querido. Mãe que precisa dar prioridade a Deus. Pai que precisa dar prioridade a Deus para ver, Deus cuidando, daquilo que um coração do pai precisa, daquilo que o coração de uma mãe precisa. Querido, vamos se relacionar com Deus de verdade. Chega de caminhar sem perceber a presença de Deus e a ausência de Deus. Chega. Não, querida, eu vejo Deus na sua vida. Olha que bonito você ouvir isso. É bonito você, chegar no ambiente e as pessoas repararem em você. Não, você tem você tem algo diferente. Reparar no seu casamento. Olha, eu vejo algo diferente no seu casamento. Estão dizendo que o casamento, é um propósito falido. Não, na minha vida, na vida da minha esposa, não. É um propósito de Deus. Mas a família é uma instituição que, não tem mais. Tem sim, na minha vida tem. A minha família é bênção. Os valores do mundo não vão alcançar meu filho. Os valores do mundo não vão alcançar minha filha. Porque eu estou buscando Deus. E Ele acrescenta aquilo que o meu coração deseja. E o meu coração deseja ver a minha filha sendo digna e abençoada. Que relacionamento nós temos com Deus. Essa manhã Deus está nos chamando a atenção. Aonde Deus se perdeu? Aonde Deus se perdeu? Não, aonde nós perdemos Deus. Aonde nós deixamos Jesus para trás? Aonde? Vamos nos cuidar espiritualmente. Se você vier aqui na casa dele, ele está falando, eu faço questão de ter uma comunhão contigo. Se você vier na casa do Senhor para ouvir, ouve o que o Senhor Jesus está falando através do Espírito Santo. Eu quando te resgatei para ter uma intimidade, um relacionamento mais íntimo contigo. Quem crê, diga amém.
Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com o coração cansado eu te adorei. Com a vida apertada, minhas coisas trocar de posição, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas pode até acontecer da família que a gente ama se esquecer. Foi buscando os seus planos que me recordei dos anos que um homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro não nos deixa, Senhor. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa, meu Pai, ter uma outra escolha que não seja te buscar acima nós queremos, de Senhor. tudo. Nós queremos vivenciar uma comunhão sobrenatural. Eu não quero vaidade. Louva a Deus, louva. Chegar no fim da idade. Louva o Senhor, louva. Ter aproveitado o mundo. Olha e que parte pouco linda. te provei. Nós não queremos isso nessa igreja, Senhor. Quero revelar o céu. Nós queremos testemunhar, Senhor. Na fragrância do louvor. Nós queremos ser alcançados, Senhor. Revelar em minhas Nos envolve palavras, com teu Santo Espírito, teu Senhor. sabor. Envolve a nossa saúde. Construir na minha com teu Santo Espírito, casa Senhor. uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Oh, glória. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar. Aleluia. Para os teus braços e viver tudo eu quero de primeiro novo. Amor, Senhor. Priorizar, eu quero voltar, Senhor, lá naquele lugar. Teu coração. Retomar a caminhada contigo, Senhor. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Senhor. Eu não posso comunhão, ser Senhor. Feliz se o Senhor não obrigado estiver por essa manhã, em Senhor. Mim. Obrigado pela a tua presença. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Obrigado, Senhor. Minha prioridade obrigado, Senhor, por o Senhor não desistir de nós, não desistir dessa igreja, não desistir desse rebanho. Nos envolva com a tua graça. Vem, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã de comunhão. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, Senhor. Retira aquilo que impede da presença do teu Santo Espírito em nós. Retira, Senhor. Tira aquilo que impede, Senhor, de nós nos relacionarmos, Senhor, de uma forma íntima contigo, Pai. Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Coloca aí, 24:32. Escuta isso aqui, já vamos ir. Acende ali, por gentileza. Escuta isso. 24:32, Lucas. E disseram um ao outro:
ver que eles caminhando, eles não perceberam. Aí depois, eles caíram na real e disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, querido? A presença de Deus. Quando você sente uma ardência no coração, você fala: é Deus, eu estou sentindo essa ardência. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura. Querido, quando você está aqui, o Espírito Santo está lançando as... Ardeu no coração essa mensagem. Esse é sinal que você está com a presença de Deus. E aí, quando você está com a presença de Deus, olha o que acontece. Escuta isso. Versículo 53 do capítulo 24. Ó, estavam sempre. Presta atenção. Estavam sempre aonde? Hein? No templo. Fazendo o quê? Querido, quando a palavra arde e você faz questão da presença, você tem que ir para o templo. Ó, estava sempre no templo louvando quem? A Deus. Ô, querido, o inimigo vai querer isso? O inimigo vai querer que você se relacione com Deus com intimidade? Ele pode até permitir tu vir à igreja, mas ele vai causar, sabe, todos os propósitos possíveis para você não se relacionar com Deus. Levanta as tuas mãos, querido, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma. Eu não quero perder minha alma. Eu não quero. Então, querido, vamos lá, vamos desenvolver essa comunhão como nunca nós desenvolvemos. Para que no final do ano você possa falar assim: olha aqui, querido Deus, valeu a pena. Olha o resultado nesse final do ano, valeu a pena. Valeu a pena eu te dar prioridade. Olha o resultado na minha vida nesse final do ano. Oh, Jesus, eu acordo com vontade de viver. Eu acordo com a alegria do teu Santo Espírito. Oh, querido, é outro nível de vida. Senhor, nós queremos a tua presença. Nós fazemos questão dela. Tira tudo que impede esse rebanho experimentar uma comunhão de uma forma diferenciada. Obrigado, Senhor. Amém. Até quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. As palmas, louva o Senhor. Sai daqui, coração ardente dessa palavra. Assumir Perto de você uma comunhão primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Oh, glória, Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Vem, Senhor, Vem, Senhor. assumir O primeiríssimo lugar. o primeiro lugar. Minha prioridade Vai continuar é sendo, Senhor, te pela tua graça, buscar pela tua misericórdia, acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Acima de tudo.